Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 17 de novembro. Em 1903, era assinado em Petrópolis, pelo Barão do Rio Branco e os representantes da Bolívia, o tratado que confirmou o Acre como brasileiro. Era um território boliviano, né? Houve revoltas. Pela terceira vez se estabeleceu lá uma república. Na terceira vez, já com o gaúcho Plácido de Castro, apoiado pelo estado do Amazonas, um levante, né, para expulsar os bolivianos. Então, para haver paz, houve um acordo, o Brasil cedeu um pequeno território de Mato Grosso para a Bolívia, se comprometeu a fazer uma estrada de ferro para que houvesse circulação de bens com exportação via rios amazônicos, a madeira mamoré, conhecida, e pagou mais muitas libras esterlinas pela Bolívia, pelo território do Acre. Um território que é maior que a Grécia, que é maior que a Áustria, né, e que já tinha muita seringa, muita seringueira e muitos seringueiros brasileiros. Até hoje, falta saber de quem são ilhas no rio Mamoré, no rio Guaporé, no rio Paraguai. Né? Tem um lado que é a fronteira do Acre com o Peru e outro lado com a Bolívia. E tem ilhas lá que ninguém sabe de quem são. Interessante isso. Brasileiros que brilharam, o gaúcho Plácido de Castro, que eu já falei, e o Barão do Rio Branco. Eu queria mostrar para vocês, foi uma grande surpresa e um prazer muito grande o que aconteceu. Eu fui a São Paulo para gravar o especial de Natal de fim de ano do Brasil Paralelo. Na gravação, primeiro, havia a apresentação de uma orquestra maravilhosa, de um coro maravilhoso, e eu disse, puxa, ainda não é minha vez, eu vou sentar lá no meio da plateia. Fui com minha mulher e do outro lado estava a Cristina Grêmio. Sentei bem no meio da plateia. Aí a surpresa é que aparece o diretor, o Silvio Medeiros, anunciando pelo microfone a minha presença. Olhem aí o resultado. Não é de a gente ficar muito orgulhoso. O especial de Natal está muito bom. Vai ser mostrado pela primeira vez no dia 15 de dezembro. Eu ainda vou mostrar para vocês dar algumas dicas. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, vocês notaram que coisa interessante? O topo do Judiciário Supremo, por inspiração de Barroso, talvez, entrou na política e saiu da justiça. Eu ontem mencionei uma frase, que não é minha, né? Quando a política entra por uma porta de um tribunal, a justiça sai pela outra. Eu queria mencionar esse caso aí do Eduardo Talhaferro versus seu chefe, seu ex-chefe, ministro Moraes. O Estadão, jornal do Estado de São Paulo, um dos mais importantes do país, num editorial de sexta-feira, lamentou que houvesse mais um absurdo no Supremo, que é o juiz que se julga atingido julgar o seu ex-funcionário, Talhaferro.
não apenas funcionário, mas pessoa de confiança. Ele ocupava um cargo de confiança de coordenador daquela agência dentro do TSE de combate à desinformação, o Eduardo Talhaferro. E aí eu vejo uma manifestação do grande jurista Ives Gandra Martins, dizendo, olha, também acho um absurdo, mas esse não é o maior absurdo. O maior absurdo é se processar o Eduardo Talhaferro quando o que foi mostrado deveria gerar uma investigação. Ou o ministro Moraes, que o jurista Ives Gandra ressalva, meu amigo, escrevemos juntos alguns livros, né? Deveria tomar iniciativa para mostrar, para provar sua inocência, né? E não simplesmente processar o Eduardo Talhaferro, até por coisas assim que não tem nada a ver, tentativa de golpe, que não tem nada a ver, né? Aí ele pergunta, né, o Ives Gandra, por vazamento de informação? Não. Artigo 37 da Constituição diz que o serviço público se caracteriza pela publicidade, né? Além do que, isso apareceu depois que a polícia apreendeu o celular dele por outro motivo, para investigar algo que não ficou provado, de agressão à mulher dele, a mulher do Talhaferro em casa, uma agressão, uma violência doméstica. E o celular vai para a polícia e, de repente, todo mundo fica sabendo o que tinha dentro do celular. Aquelas conversas, como disse o jurista Ives Gandra, pouco republicanas, né? Como, por exemplo, crie de asas a sua imaginação, a sua criatividade para acusar a revista Oeste. Ives Gandra lembra, o juiz não é um criador de provas, ele é um julgador, né? E isso é que é o grave de toda essa questão. Ele termina fazendo um apelo ao Supremo que volte a ser o Supremo do século passado, quando ainda não tinha entrado por lá, acho que pela porta dos fundos, a política. E aí a justiça sai pela porta da frente à procura do povo, que é a origem do poder. Bom, Chile, eleição no Chile. Previsível o resultado do segundo turno, dia 14 de dezembro. Eu diria, anotem aí, 70% para o Cast e 30% para Jeanette Jara. A candidata comunista que uniu todas as esquerdas fez 27% no primeiro turno. O José Antônio Cast fez 24%, direita. O segundo lugar, direita também, uma direita tipo Milei. Franco Parisi, surpresa, 20%. Depois a outra direita, Johannes Kaiser, 14%. A outra direita, Evelyn Matei, 12%. Se somarmos os candidatos de direita, vamos ter 70%. A Jeanette Jara teve 27%, supondo que os outros candidatos juntos tenham 30%, tenham 3%, a chance dela é chegar a 30%. O Cast, que já é tido como eleito no segundo turno, é amigo de Bolsonaro. E só para lembrar, a direita também fez maioria na Câmara e no Senado, lá no Chile. Bom, um outro assunto policial, né? Esse caso aí da nora de Lula, que é casada com o filho adotivo de Lula, que é filho de Dona Marisa, que está ligada com o sujeito que foi preso. Houve busca e apreensão na casa dela, inclusive foi o filho adotivo de Lula que abriu a porta para a polícia, né? Ele comprava material escolar de R$1 a R$5 e vendia a R$80 para as prefeituras.
e pagava propina para vice-prefeito de Hortolândia, para o secretário de Educação de Hortolândia, estão presos os dois, para o secretário de um outro secretário de Educação de Sumaré, por exemplo, né? Muita propina, muita propina. Esse sujeito aí, André Mariano, já está preso. Ela se chama Carla Ariane Trindade Silva, diz a Polícia Federal que havia um acesso privilegiado em Brasília, provavelmente essa era a tarefa dela. Propina de 2.200.000. A Polícia Federal também constatou compras em lojas de luxo. Vejam só. E, por outro lado, o juiz federal da 4ª Vara Criminal de São Paulo absolveu sumariamente um sujeito que estava numa operação da Polícia Federal por organização criminosa e fraude em previdências municipais, com títulos sem lastro e tal. Estava naquela zona vermelha, né, alerta vermelho da Interpol, foi preso na Itália por causa disso, o Renato de Matteo Reginato, absolvido sumariamente por falta de provas pelo juiz da 4ª Vara Criminal de São Paulo. Operação Encilhamento. Polícia Federal fez o inquérito, Ministério Público Federal fez a denúncia e pediram prisão dele para não fugir. Foi preso na Itália e não tinha provas, segundo o juiz. A justiça está sendo notícia, né? Muito mais do que a política. E às vezes é porque mistura política, não é o caso aqui, eu acho. Mas no Supremo né? Abertamente, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, quando era presidente, dizia que temos um novo tribunal que agora é político. Há uma transformação. Deu no que deu. Desgaste, como previa e como constatava o então presidente Luiz Fux, em todas as suas manifestações. Né? Ação deletéria da política no Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia.